Algo de muito sério está acontecendo no Brasil aí com os estudantes, com a ocupação das escolas por esses estudantes. Os estudantes que são, em todo o mundo, responsáveis por grandes reivindicações que normalmente geram o progresso, que levam ao progresso de uma determinada nação, eles estão sendo alvos agora da grande mídia brasileira, de movimentos fascistas e de toda espécie, e podem estar sendo largados à sua própria sorte numa luta desigual aí contra até mesmo a polícia militar. Tudo começou quando os estudantes aqui, através do INEP, foi anunciado que mais de 190 mil estudantes farão o Enem em dezembro. Isso porque as escolas estão ocupadas. E aqui o próprio INEP, que é quem organiza o exame, ele falou que dos 16 mil locais selecionados, 304 permaneciam ocupados. E isso inviabilizaria que os estudantes que precisariam fazer o Enem naqueles locais pudessem fazer sua prova. Então eles contabilizaram aqui 191.494 inscritos que teriam sua prova do Enem adiado. O problema é que isso gera fere o princípio de isonomia e por isso, hoje, acabou de sair, o Ministério Público Federal no Ceará pediu a suspensão nacional do Enem. Para o procurador, o adiamento da prova no caso de alunos que fariam o exame em escolas ocupadas fere o princípio da isonomia, né? Então o Ministério Público Federal do Ceará pediu na quarta-feira, hoje, a suspensão do Exame Nacional do Ensino Médio, previsto para o sábado e domingos. Aqui ele fala em suspensão, mas o correto seria adiamento. Aqui no outro site também está falando a mesma notícia, o Ministério Público Federal do Ceará pede suspensão do Enem. Prova adiada para 190 mil alunos fere isonomia do exame, diz o procurador. O mesmo procurador já pediu em várias ações o cancelamento do Enem. O procurador da República, o pedido tem como base o adiamento da prova para mais de 191 mil candidatos. Para o procurador, as provas de diferentes datas com temas diferentes da redação fere a isonomia da seleção. O que se pede na ação é que haja alteração, que a Justiça determine uma alteração no calendário, de modo que o novo calendário preserve uma data em que todos os alunos vão fazer a mesma redação, ou seja, uma unificação do calendário no dia da prova da redação. Então, eu vou deixar aqui os links para vocês e vocês vão poder ler e se informar melhor sobre isso. Eu acho muito grave o que está acontecendo aqui, porque os estudantes estão, nesse momento, sendo criminalizados pela grande mídia. Em diversos políticos, diversos movimentos estão chamando os estudantes de maconheiros, e isso se agravou, por exemplo, com o caso da morte daquele aluno, né, que teve uma briga lá com um colega dele lá numa escola dessa ocupada e acabou sendo esfaqueado, e isso deu base para que certas pessoas dizerem que os estudantes estão ocupando as escolas para fumar maconha, e nisso existe também a questão da violência. Por isso, estamos convocando aqui para o próximo domingo, né, às 17 horas de São Paulo, que eu acredito que é o mesmo fuso horário de Brasília, um hangout para conversar principalmente com os estudantes, mas também com todas as pessoas. O hangout é aberto para todo mundo. Aqui no canal Notícias Comentadas, para que a gente dê voz aos estudantes. Do jeito que está, eles não vão ter chance. A minha preocupação é que eles vão ser massacrados. Primeiro pela grande mídia, que está condenando os estudantes, não deu voz, são mais de 1.000 escolas ocupadas e a grande mídia não fala nisso, trata como se fosse algo supérfluo, algo que não está acontecendo assim em todo o Brasil, né? E também pelo fato de alguns políticos já estarem se manifestando contra os estudantes, chamando os estudantes de maconheiro. Como é o caso, né, para finalizar aqui, por favor, compartilhem esse vídeo aqui, o link desse vídeo, que é para a gente chegar aos estudantes. É preciso colocá-los nesse debate, é preciso escutá-los, para evitar que eles sejam massacrados, que é o que está prestes, aliás, já está acontecendo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, no Senado, o José Medeiros, que é senador, chama os estudantes de maconheiro. Ele diz que os estudantes só ocuparam a escola para fumar maconha. O Ratinho, na televisão, você vê a grande mídia, o Ratinho está falando que eles são idiotas e comandados por esquerdopatas. Eu finalmente achei o link aqui desse vídeo, vocês vão poder ver. Então, a mídia também entrou no jogo de criminalizar os estudantes.
O Magno Malta, que é cristão, que deveria pregar o amor ao próximo, que deveria compreender, que deveria tentar fazer um trabalho... Não, ele instiga aquele movimento de perseguição, mesmo sabendo que a polícia é truculenta e vai sentar o cacete nos estudantes. Inclusive, ele estimula a bater não, mas ele estimula que se faça alguma coisa contra os estudantes. Magno Malta. É preciso guardar esses nomes para as eleições de 2018, pessoal. É preciso guardar esses nomes. Então, aqui nesse vídeo, ele mesmo está falando, vocês vão poder ver o vídeo e vão poder formar sua opinião também. E justamente pessoas como Magno Malta, que gostam de pregar a moral, mas por outro lado estão envolvidos em processo de corrupção, que é como mostra aqui o RBA, Rede Brasil Atual. Troca de e-mails mostra que Magno Malta recebeu propina de R$100 mil. Senador é tido como exemplo de moral e bons costumes para este momento. Quer dizer, os estudantes que estão lá protestando contra a reforma do ensino médio, que está sendo feita sem discussão com os profissionais da área, sem discussão com os professores, nem com os alunos, nem com os técnicos, né? E também contra a PEC 241, que agora é PEC 55, que os estudantes são contra porque sabem que vai reduzir o investimento feito em educação no Brasil. É lógico que afeta a classe estudantil, eles vão se manifestar, isso é lógico. Então, esse senador que está envolvido aqui, segundo o Brasil RBA, que está envolvido em processo aí de propina, está tentando incriminar os estudantes, afirmando que os estudantes estão ali só para fumar maconha. Entendam isso. Na hora que tiver esses caras na rua pedindo seu voto, entenda que se você for estudante, ele está falando contra pessoas, adolescentes, crianças e adolescentes, que na opinião dele estão ali só para fumar maconha. Temos mais de 1000 escolas no Brasil. Será que essas 1000 escolas no Brasil são ocupadas somente por crianças e adolescentes viciados aí em drogas e em maconha? Chega a ser revoltante a gente ver políticos que deveriam representar o povo, inclusive os estudantes, numa tentativa enorme e sem medir forças de incriminar esses estudantes. De tal forma, começa com a mídia, vem os políticos, de tal forma que agora também a justiça brasileira, esse vídeo eu publiquei hoje, né, mas também a mesma coisa se repete no Paraná, autoriza técnicas de tortura contra estudantes, tortura utilizada, por exemplo, pela CIA contra o terrorismo. Corta comida, corta alimentação, não deixa ninguém visitar os estudantes, corta a luz, corta a água e coloca os carros da polícia tocando a sirene a noite toda para os estudantes não dormirem. Isso é técnica de tortura que a justiça brasileira, a dita justiça brasileira, autoriza contra crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes sofrendo técnica de tortura. Como se não bastasse, o MBL, por exemplo, que é um movimento Brasil Livre que comandou, entre outras coisas, o impeachment, movimentos aí a favor do impeachment, recebendo grana do governo, como eu estou mostrando nesse vídeo aqui, para ajudar o governo Temer, e se infiltrando nessas manifestações, intimidando os alunos, inclusive provocando confusão, brigas e violência e tudo mais. Além do mais, outras pessoas como esse daqui, esse professor de jiu-jitsu, intimidando o movimento de ocupação das escolas em Curitiba, que ele chega claramente junto com a turma dele lá e tentando intimidar os estudantes. É isso que está acontecendo. A minha preocupação é que os estudantes podem ser massacrados nesse movimento. Pessoal, a gente está falando de criança e adolescente. A maior parte são escolas que estão ocupadas, escolas que vão até o 2º grau. Como é que pode a mídia, sabe, é extremamente covarde o que a mídia brasileira está fazendo. O que os políticos, esses políticos é criminoso isso. O que eles estão fazendo, instigando a população a reagir com violência contra os estudantes, dizendo que eles são maconheiros. Aí vem esses fascistas, moralistas,
cheio de razão para lá para cima dos estudantes, nem conhece a vida dos estudantes, não conhece a PEC, não conhece a reforma do ensino médio, intimidando e ameaçando os alunos, né, com violência. Inclusive, já há casos de violência contra os estudantes, como é mostrado aqui, que a justiça, entenda, a justiça aperta o cerco, ou seja, ela implementa essa situação aí de prática de tortura, e a ocupação das escolas diminui. Por quê? Porque os estudantes não vão poder ficar lá com fome, sem água, e sem luz, sem nada. Então, aqui ele está falando, oficiais de justiça fizeram na terça-feira o segundo dia de peregrinação dos colégios ocupados de Curitiba, que em Curitiba tem 575 colégios ocupados. Tá? Agora, mas antes tinha 850, então eles estão tirando os estudantes meio que na marra. Enquanto isso, a polícia não protege os estudantes, por exemplo, de roubos, através de bandidos roubam estudantes da escola ocupada na Grande Curitiba. Certo? Então, é preciso entender essa cobertura midiática nas escolas ocupadas, na tentativa de criminalizar os estudantes. É uma coisa muito séria e por isso peço a vocês para compartilhar nossos vídeos, para que a gente chegue nesses estudantes. Nós, da mídia alternativa, precisamos dar voz a esses estudantes para que a gente saiba, para que eles possam mesmo falar, eles mesmos possam falar quais são as causas, por que eles estão lá. Porque até agora a gente está vendo um movimento irresponsável, tanto da mídia como dos políticos, do Senado brasileiro e agora também da justiça. Esse movimento é irresponsável. Você não pode tratar um estudante, um adolescente, como um criminoso terrorista. Você não pode dar o mesmo tratamento de um terrorista para um estudante. Isso é loucura. Muita gente que foi às ruas achando que o Brasil ia se transformar numa ditadura comunista, o que eles falam agora em relação a isso? Isso não seria já uma implementação de ditadura, onde as pessoas não podem protestar? Isso é liberdade? Isso é democracia? Será que as pessoas que vestiram a camisa do Brasil não se importam com isso? Deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para que o nosso canal cresça cada vez mais. Precisamos ter mais voz, precisamos chegar a mais pessoas. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.